Mas a mesma palavra, né, de novo, mas é aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou, né? Coloca no nosso coração, né? Muitas vezes a gente pensa assim que os irmãos podem achar que na minha folha tem somente Efésios 6, né? Eu já preguei mais de uma vez esse aqui, mas eu senti o Espírito Santo falar grandemente, né? Através dessa palavra comigo, eu queria dividir com a igreja, né? E chegando aqui, a pastora faz a leitura, né? Dessa mesma passagem. Então eu creio que é Deus querendo falar conosco, né, irmãos? Deus querendo falar algo conosco através desta palavra. Os irmãos podem abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 6. Palavra bem conhecida, né? Que fala sobre as armaduras de Deus, né? Glórias a Deus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim, Efésios 6, no capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Como eu falei, né, Deus tem falado conosco através desta palavra desde o começo do culto. E se Ele tem falado, né, irmãos, é porque Ele quer que a gente venha se revestir, né? Esta passagem muito conhecida, como eu falei, aqui Paulo, né, ele faz uma alegoria, né? Ele faz uma alegoria. Mais para frente, no decorrer dos versículos, eu quero também, né, falar um pouco sobre o exemplo que Paulo dá, né? O exemplo que ele usa para comparar a nossa vida de fé, né, diante de Deus, como um preparo, né, de nós buscarmos as armaduras de Deus, algo que nós devemos, né, todos os dias, irmãos, porque a gente sabe que pelas nossas mãos, pelo nosso querer, a gente nem estaria aqui, né? A nossa natureza, o nosso pecado, a nossa carne, ela luta contra isso. Ela luta contra você estar aqui numa quinta-feira à noite, né? São 8h37 da noite, né? Talvez eu creio que você esteja cansado do trabalho, veio direto, muitos vêm direto, né? Eu particularmente vou ter que voltar, né, irmão? Vou ter que voltar fazendo serviço depois. E assim é a nossa vida, né, irmãos? E às vezes a nossa carne, ela não quer isso. É por isso que Deus, ele é tão misericordioso, né, irmãos? Ele usa do amor dele para proferir uma palavra dessa para nós e dizer que nós dependemos dele. Nós devemos estar revestidos. No versículo 1, vocês não precisam acompanhar, mas quem tiver a Bíblia aberta, se quiser acompanhar, eu vou fazer a leitura um pouco pausada dos versículos que a gente leu. No versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É necessário, irmãos, a gente se fortalecer no Senhor. Tem certas ocasiões na nossa vida que
se fosse por nós mesmos, né, muitos desistem até de viver, porque a luta, a fadiga, ela é tão grande que chega a um ponto de, como a gente vê em reportagens, em jornais, muitas vezes pessoas elas tiram a sua própria vida porque estão passando algo que não conseguiram suportar. E não querendo julgar aqui com essa palavra, mas geralmente, e eu creio que na ausência de estar fortalecido no Senhor, de ter o Espírito Santo de Deus, como eu digo, ressalto, não querendo julgar, a gente sabe que isso é algo que acontece muito e é algo muito espiritual, mais do que físico, eu acredito, muito mais espiritual. Porque o Senhor, no primeiro versículo, Ele já nos exorta a nós estarmos fortalecidos nele. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como eu falei, irmãos, nós, ali em João 15, se não me falha a memória, vai dizer, Jesus diz, né, que sem Ele nada nós podemos fazer. Sem Jesus, sem o Espírito Santo de Deus, nada nós podemos fazer. É por isso que o Senhor, com amor, Ele nos exorta a nós estarmos firmes, nos fortalecer na força do poder dEle. Glória. Porque Ele tem o poder. Nosso Deus é o poder. E se nós buscarmos força e poder de Deus na fonte, como diz, né, o ditado, sabe, irmãos, aí, às vezes a gente quer terceirizar, né? Quer depender de mão de homens, de mão de governo. A gente quer terceirizar esse poder. Não, porque se mudar a governança, mudar essa situação, não, nós devemos buscar no Senhor a força, o poder que vem de Deus. É nele que nós devemos estar fortalecidos. É dele que vem o nosso socorro, como diz o Salmo. É dele que vem. Não é do homem. Sim, nós precisamos uns dos outros nessa terra para caminhar junto, para estender as mãos. Mas nós devemos estar fortalecidos no Senhor, porque é Ele quem vai dar força. Ele quem vai dar força para te dar força para o teu irmão. Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te encher com o poder que você precisa. No versículo 11 diz assim: revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A palavra do Senhor diz que o diabo é astuto e as suas ciladas são astutas. O nosso inimigo de burro, irmãos, ele não tem nada. Ele é muito mais inteligente que eu e que você. Muito mais, né, como diz o ditado, muito mais malandro. Às vezes a gente pensa que a gente é esperto, mas a palavra do Senhor aqui diz, não é eu que estou falando. E não estou aqui para exaltar a Satanás, porque ele já é um derrotado, mas a palavra do Senhor, ela nos exorta a observar as astutas ciladas do diabo. Lidar com o nosso inimigo sabendo que ele é um ser, que ele tem poder maligno, ele tem uma ação, um poder, um certo poder sobre este mundo. A própria palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno, né? Também chama ele de o Deus desse século. Então a gente sabe que o nosso inimigo, sim, ele tem as suas artimanhas, ele tem os seus poderes, ele tem, mas o nosso Deus tem todo o poder, todo o domínio sobre todas as coisas e até mesmo sobre ele, sobre Satanás, sobre o nosso inimigo. Se a gente observar a palavra de Deus lá em Jó, o que acontece? A gente vê o relato da palavra de Deus que
o nosso adversário chegou diante de Deus e colocou a vida de Jó em xeque. Só, Senhor, né? Deus testemunhou de Jó, e ele, com a sua astúcia, né, começou a maquinar algo que toca na vida dele, né? Ele tem tudo, é fácil de adorar. Assim é fácil, né? E a gente conhece a história e sabe que Deus permitiu que o inimigo tocasse na vida de Jó, mas Deus permitiu, né? Deus, ele permitiu tocasse nos bens da sua família, né? Que poupasse a vida de Jó, mas que deu autoridade ali ao inimigo, de uma certa forma, ferir a Jó. Mas a gente vê, né, o que eu quero expressar para os irmãos nessa noite, a autoridade de Deus até sobre o nosso inimigo. Deus, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Quando a Bíblia fala sobre todas as coisas, irmãos, é sobre todas as coisas. Glória a Deus. É sobre aquilo que está no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo está debaixo das mãos do Senhor, da sua ordenança, da sua palavra. A gente vê que Deus, ele criou todas as coisas através da sua palavra. Haja luz, haja separação entre água e terra. Então é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que demonstra para nós o poder e a autoridade do Senhor, até mesmo sobre as hostes espirituais da maldade, até mesmo sobre o nosso inimigo, que para nós vencê-lo sem Deus é impossível, irmãos. É impossível se você vencer as trevas no seu inimigo, que é o diabo e Satanás, sem estar na presença de Deus, sem estar com essas armaduras que a gente vai ler aqui mais para frente. É impossível nós, com as nossas forças, nosso braço humano, nós prevalecermos. Por isso que nós devemos buscar a misericórdia do Senhor, as armaduras do Senhor. Reconhecer que isso aqui que está escrito não é em vão. Deixar o orgulho de lado, né? Muitas vezes a gente pensa que com o nosso braço a gente vai chegar longe, né? Aí Deus permite certas coisas para a gente ver que não é no nosso braço, é no braço do Senhor. Como disse no versículo 1, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na força do poder de Deus, irmãos. Amém? No versículo 13 diz assim: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A nossa luta, irmãos, ela é espiritual, como eu falei. E a gente não tem poder suficiente para... né? A gente vê o relato da palavra do Senhor que alguns homens ali tentando expulsar, né, demônios ali em nome de Jesus, em nome de Jesus a quem Paulo prega, e ali eles passam a maior da vergonha, né, irmãos? Até apanham do demônio, né? Do endemoniado. Então a gente vê, irmãos, que não é na nossa força, não é na minha palavra, na palavra do Maicon, não é na palavra do pastor Marcelo, é na palavra de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus, irmãos, que nós vamos vencer, porque a nossa luta, ela é espiritual. Ela não é contra a carne. Talvez tenha aquele vizinho que é uma pedra no teu sapato, ou talvez aquele colega de trabalho, ou talvez qualquer pessoa que você olha assim, né? Parece que aquela pessoa não pode te enxergar. Sabe, irmãos, eu passei dentro de uma empresa, logo que eu me converti, assim, isso em 2011, eu tinha um amigo que ele morava dentro de um centro de Umbanda, em São Marcelo. Ele foi, de uma certa forma, adotado pela mãe de santo, onde ele morava, onde ele tinha sofrido um acidente, e ele era lá de Paraí, e ele não tinha familiar nenhum aqui por perto, e essa pessoa acolheu, ajudou ele de uma certa forma, né, até ele se recuperar.
E ali ele ficou. E até então nós trabalhávamos juntos na edificadora, anteriormente a esse período que eu falei de 2011, e a gente era muito amigo. A gente saía do trabalho, isso antes de eu conhecer Jesus, né? A gente saía do trabalho e ia direto para um barzinho. Eu era solteiro, tinha moto, tudo. A gente ia direto para um barzinho tomar uma cerveja, depois do trabalho na sexta-feira. E amizade assim, né? E depois eu fui para uma outra edificadora, ele ficou nesta. E lá nessa outra edificadora, foi no período de 2011, onde eu conheci Jesus, né, nesse mesmo ministério. Me converti, comecei a minha caminhada de fé. E daí começa aquelas mudanças, né? O Espírito Santo vai falando, ó, a cerveja depois do serviço já não acontecia. As músicas já eram outras, né? Louvores. E ali Deus trabalhando na minha vida, né? Não que eu estava em perfeita, né, obediência, mas estava ali buscando, tentando, né, aprender e buscando. E chegou um certo ponto que esse rapaz ele veio para trabalhar de novo, saiu daquela empresa onde a gente trabalhava junto e veio trabalhar nessa empresa onde eu estava trabalhando. Só que daí já era um cenário diferente, né? E ali se levantou uma luta tão grande, irmãos, tão grande, que eu perguntava para mim mesmo, mas o que será que eu fiz para ele? Pra ele me odiar tanto assim. Ele tinha um ódio de mim assim. E eu sentia isso, sabe? Quando você sente quando a pessoa tem um ódio de você, assim, sabe? E eu sentia isso da parte dele. E eu ainda meio verde na fé ainda, né? Não estava bem firme. Eu disse, mas o que eu fiz com esse homem? Né? O que eu fiz para ele? Não fiz nada para ele. Então, assim, né? Mas depois eu fui entender, né, irmãos? Lendo a palavra do Senhor e o pastor Alcido me aconselhando e dizendo, mano, luz das trevas não tem comunhão com a luz. Hoje tu busca ser um servo do Senhor e ele, infelizmente, ainda está em trevas. Vamos orar para que ele venha sair desse lugar. Vamos clamar a Deus para que ele venha parar, né? Conhecer Jesus assim como tu conheceu, né? Eu confesso, irmãos, que é um conselho assim que às vezes a gente não quer ouvir esse conselho, né? A gente quer ouvir que não, vai lá e resolve isso aí, né? Mas dentro da palavra de Deus, né? À luz da palavra de Deus, o pastor me aconselhou, não, mano, vamos orar por ele, vamos vencer isso aí. E irmãos, foi algo de Deus, assim, porque começou claro que eu já não participava mais do que ele participava, né, mas aquilo foi passando, assim, Deus foi dando vitória, né, foi rompendo aquelas cadeias, né, porque era uma obra do mal para mim mirar, né, talvez pecar. Estava começando a caminhada na fé, talvez, não sei o que o inimigo estava preparando, mas eu sei que o nosso Deus, ele nos avisa, né? Assim como eu fui avisado, fui aconselhado, né, a interceder por aquilo, a não aceitar, mas interceder, né? Interceder e pedir a Deus que o Senhor viesse intervir, né? Por isso que eu digo, irmãos, a nossa luta ela não é contra o teu colega de serviço, ela não é contra o teu patrão, contra o teu funcionário. A nossa luta é contra as hostes espirituais do mal. Né? A gente sempre fala, né, que se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, né, para a gente poder enxergar as tramas de Satanás, né, o laço do passarinheiro, as setas do diabo, talvez a gente pensaria assim, nossa, como eu sou tão tolo, né? Era ele o tempo todo lançando seta para mim brigar com essa pessoa, botando isso na minha mente para que eu viesse ficar bravo com meu irmão. Se nós pudéssemos enxergar, mas nessa noite Deus ele quer abrir nossos olhos da fé, para que a gente venha enxergar, mas de uma certa forma espiritualmente, com a nossa fé, enxergar as astutas ciladas do diabo.
Porque ele, como eu falei, irmãos, no começo, ele sim, ele é inteligente, esperto, malandro, mas o nosso Deus, ele tem todo o poder, toda a inteligência emana do Senhor, toda a sabedoria emana do Senhor. Nosso Deus, ele é onisciente, onipresente. Nosso Deus, ele é tão inteligente que ele sabe aquilo que a gente vai orar amanhã, aquilo que a gente vai pedir amanhã, aquilo que a gente vai ganhar amanhã, aquilo que ele tem escrito para nós, os nossos pecados que ainda a gente nem cometeu, tudo o Senhor sabe. Aqueles que a gente muitas vezes comete, a gente nem nossa mente está tão bloqueada que muitas vezes a gente nem percebe. E o Espírito Santo vai lá, fala conosco. Deus, ele tem todo o poder. Nosso inimigo, ele é limitado diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele pode até prevalecer contra a nossa fraqueza, mas é Deus quem nos sustenta. Quando a gente busca a força do Senhor, a gente vence no Senhor. Se nós jogar uma queda de braço com o nosso inimigo, certamente nós vamos perder. Mas com o Senhor a nossa batalha já está ganha. Porque o Senhor, ele nos prometeu que ele venceu o mundo e nós também venceríamos. Nós também passaríamos, venceríamos. Chegará o dia que tudo vai fazer sentido, né, pastor Marcelo? O porquê de tudo vai ser explicado. E eu creio que não vai ser muito tarde, né, irmãos? Deus, ele tem a hora certa. Eu creio que logo nosso Senhor, ele vem para nos cumprir com a promessa que ele fez com nós. E que Deus, ele é fiel, irmãos. No versículo 13, irmãos: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aqui Paulo, como eu falei, faz uma alegoria de um soldado, né? Quem já olhou os filmes antigos, né? Das guerras antigas, o soldado aquele tinha acho que uma roupa, acho que pesava umas 3 vezes mais que ele, né? Era um escudo, uma couraça, e aqui ele usa, né, essa alegoria para nos mostrar como é importante estarmos revestidos, né? Glória a Deus, aleluia. Com as coisas que vêm do Senhor. Ali no 14 diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Couraça era algo que, né, eles colocavam sobre a sua pele, e depois para receber ali a armadura, né? E calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, né, irmãos? Quem já viu, como eu falei, os filmes aquele quando a tropa da frente ali, né, fecha com os escudos ali, vem aquelas setas, né, aquelas flechas ali, e aquilo ali protegendo, né, os soldados. Então, o Senhor, ele nos exorta que a nossa fé, ela venha ser como esse escudo. A nossa fé, ela tem que vir primeiro, ela tem que vir na frente, nos defendendo, porque muitas vezes o nosso próprio inimigo bota dúvida na nossa mente. Será que realmente eu tenho algum crédito com Deus? Será que se eu orar, Deus vai me ouvir? Será que se eu pedir isso, Deus vai fazer? Muitas vezes o inimigo, ele coloca na nossa mente que nós somos incapazes de chegar, até mesmo através de uma oração diante de Deus. Mas o nosso Senhor lá na cruz, ele rompeu o véu que nos separava. Hoje a gente pode ter, né, uma conversa com Deus, uma oração. Jesus pagou o preço lá na cruz por isso. Antigamente tinha que ir lá falar com o sacerdote, né? Chegar diante lá do sacerdote, até mesmo para pedir perdão dos seus pecados. Hoje não, irmãos. Hoje a gente ora, a gente ajoelha do lado da tua cama,
Deus está lá contigo, no teu trabalho, onde quer que tu esteja. Não precisa você ir lá atrás do pastor Marcelo, o pastor Marcelo interceder por ti. Não estou dizendo que você não vai pedir oração, né? Ajuda em oração, mas o que eu quero dizer é que você tem acesso. Você tem acesso. Deus, Ele nos deu esse acesso. E a nossa fé é um escudo. A nossa fé, ela é diante de Deus. A própria palavra de Deus diz, né, que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então a fé é o princípio, né? Eu não conheço ninguém que ora aí, mas não tem fé. Se tu ora é porque tu tem fé, porque tu crê que a tua oração está sendo escutada e ela vai ser atendida se for da vontade do Senhor. Isso é fé. É a tua fé colocada em prática, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, né, irmãos? O capacete, ele é sinônimo de proteção, né? A cabeça é o... né? Você já viu, às vezes tem pessoas que não têm um membro, né? Não tem um braço, ou não tem uma perna, mas eu nunca vi alguém caminhando aí por aí sem cabeça. A cabeça, ela é algo que comanda, né? Ela sabe, assim também é o modo que a gente chama, né? Cristo é o cabeça da igreja, né? A cabeça, ela é o computador do corpo, né? Ela é aquilo que manda no corpo, né? Então, por isso que a gente deve, quando vai sair de moto, usar um capacete. Quando vai praticar um esporte, o que tu bota um capacete, bota uma cotoveleira, proteger a cabeça. E por que o Senhor, ele compara a salvação, né? O capacete da salvação. Porque assim como a gente zela, né? Eu creio que quando a gente vai fazer um esporte, a primeira coisa que tu cuida é para não bater a cabeça, né? Não cair, não bater a cabeça, né? A criança, quando está fazendo arte, a gente diz, né? Ah, vai cair, vai bater a cabeça no chão. Então, o Senhor, Ele quer que a gente cuide assim da nossa salvação. Assim como a gente cuida de um membro tão importante do nosso corpo, que é um membro extremamente importante, né? A gente vê muitos acidentes aí onde a pessoa bate com a cabeça, fica com sequelas, até mesmo muitos morrem, não resistem por um simples... Eu já ouvi relatos de pessoas que caíram de uma bicicleta, bateram a cabeça no meio fio e ali ficaram, né? Coisa assim, andando devagarzinho. A cabeça é algo importante. Por isso que a palavra do Senhor diz o capacete da salvação. A salvação, ela tem que ser algo muito importante para nós, irmãos. Essa palavra, como eu sempre digo, ela é primeiro para mim, né? Ela é primeiro para mim, porque eu dependo do Senhor todos os dias. Tem muitas coisas ainda a aperfeiçoar diante do Senhor. E eu creio que para nós, igreja, o Senhor, Ele quer que nós demos mais atenção para essas armaduras, para esses detalhes que muitas vezes a gente passa desapercebido, né, irmãos? Deus, ele sempre vai nos dar uma estratégia para lutar, né? Deus, Ele sempre vai te dar uma estratégia para lutar, seja qual for a tua luta. Deus, Ele não nos abandona. E Ele também fala da espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. A gente falou de escudo, que protege. A gente falou do capacete da salvação, que protege. Mas a palavra do Senhor, ela também nos ensina a atacar, né? A espada do Espírito. Um soldado, ele não vai para a guerra só para se defender. Ele vai para se defender e atacar. E assim é nós, irmãos. A gente vai para a guerra, a nossa guerra ela não é contra homens, sim contra o nosso inimigo. E a gente não vai para a guerra só para se defender, só para se esquivar. A gente vai para atacar também. Deus, Ele nos dá a armadura preparada para atacar. A palavra do Senhor, né? Aquilo que está escrito aqui, autoridade que vem do Senhor na palavra, mas o princípio é a palavra do Senhor.
A espada do Espírito é a palavra do Senhor. É nela que nós vamos ter armas para atacar nosso inimigo, para repreender uma enfermidade, para repreender um demônio, para libertar uma vida através de uma oração. Esta é a nossa arma. Essa é a nossa arma diante deste mundo. Essa é a nossa luta. Esse é o chamado de todo cristão. Eu acredito que esse aqui é o chamado de todo cristão, né? Não é só para pastor, não é só para músico, não é só para obreiro. Não, é chamado para todos nós a vestir essa armadura, segurar a espada do Senhor na mão e ir adiante. Importantíssimo, irmãos. Como eu falei, às vezes a gente pensa assim, mas de novo, né? De novo. Daí a gente vem aqui e Deus confirma a mensagem. Sabe, irmãos, é algo assim que Deus falando comigo, falando com meus irmãos, eu acredito. Cada um vai... O Espírito Santo revela, né, no coração de cada um aquilo que essa palavra talvez falou comigo de uma forma, talvez vai falar contigo de outra. Mas o certo que Deus nos quer revestido do poder dele. Aleluia. Ah, tu já está revestido, irmãos? Busca mais. Busca mais. Ah, mas eu ainda não estou revestido. Vou começar a buscar. Vou começar a pedir para o Senhor as armaduras. Sabe, irmãos, tem dias que parece noite, né? A gente fala. Tem dia que parece noite. Tem dia que é muita opressão, tudo dá errado. Onde tu botar a mão ali, deu errado. Essa semana, né, tava meio encantado lá, até briguei com o Paulinho, né? Mas essa semana tá difícil o negócio. Isso é o espírito do carnaval aí, atormentando nós aí. E orando e buscando, né? E Deus me dá uma palavra dessa aí, né? Buscar as armaduras do Senhor, né? Nos ensinando que está difícil, irmãos. Busca as armaduras do Senhor. Como eu falei, primeiramente a palavra falou comigo. Busca as armaduras do Senhor, busca, que é com elas que nós vamos prevalecer, né? Se eu agir da minha forma, irmãos, eu sei porque eu já agi várias vezes e todas elas deu errado, né, irmão? Mas quando a gente coloca nas mãos do Senhor, né, a gente pode até, as coisas começam a acontecer, a gente começa, não sei não, mas eu entreguei nas mãos do Senhor, eu vou esperar. E Deus, ele faz algo totalmente diferente daquilo que a gente imaginou. Ele vai para um caminho totalmente diferente do que a gente queria. E no final, ele prova para nós que ele é Deus. É Ele que sabe. Não é nós que sabemos, é Ele que tem todo o controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Espero que Deus tenha falado com vocês assim como falou comigo. E